Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Zona de Impulso, projeto desenvolvido pelo Impulsionar para trazer conteúdos para profissionais de RH e líderes. Eu me chamo Ana Cláudia e sou diretora da Impulsionar. E hoje o tema que nós trazemos para vocês é um tema muito recorrente hoje, né, bem atual, que é mindset e o posicionamento do RH. Então vamos compreender a importância do conhecimento do nosso modelo mental, que o quanto isso impacta no nosso posicionamento dentro do RH. Eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela para passar o conteúdo da nossa aula. Então, quando a gente pensa, né, e fala sobre mindset, logo vem a lembrança de um estudo, né, que esse estudo é muito conhecido, né, da Carol Dweck, que é uma PhD em psicologia do sucesso, que ela estudou as duas mentalidades, né, que mais impactam no sucesso, que mais impactam no nosso comportamento e no na nossa comunicação. E ela definiu como dois tipos de mindset: mindset fixo e de crescimento, né? E a gente compreendendo a dinâmica de cada um, o funcionamento de cada modelo mental desse, a gente tem uma condição de compreender a questão do sucesso e do fracasso pessoal e profissional. Então, como é que nós estamos alimentando o nosso mindset? Que isso vai gerar a nossa capacidade de felicidade, segundo o estudo dela. Porque, é claro, a felicidade tem muito a ver com a nossa forma de nos relacionarmos, né, com as pessoas, de nos comunicarmos. Então, aí eu trouxe aqui, só para a gente compreender um pouco essa questão aí do mindset, o mindset fixo, como o próprio nome diz, né, é aquele muito enraigado. É aquele profissional que acredita que os talentos são natos, né, que nós nascemos com determinados talentos, que eles não podem ser alterados, ou se eles podem, eles são assim, têm uma dificuldade muito grande, né, de haver, ou seja, que o desenvolvimento ele é limitado e finito, tá? Então, é uma visão muito limitada sobre a questão do desenvolvimento humano, desenvolvimento das pessoas. E isso impacta também no seu autodesenvolvimento. E aí vem a questão do mindset de crescimento. No mindset de crescimento, já é o oposto, né? Os talentos podem ser desenvolvidos e não são natos. Existe aí sim, desde que você se propõe a se esforçar, a ter na realidade um compromisso com o seu desenvolvimento, a compreender quais são as questões que mais impactariam no resultado do seu trabalho, desenvolvimento de que comportamentos, né? Então, é a história do trabalho duro, quais são as estratégias, quais são as contribuições dos outros em relação a feedbacks, em relação aos impactos dos feedbacks que eu recebo no meu comportamento. Então, ele diz que esse crescimento, ela diz que esse crescimento, esse mindset, esse modelo mental, ele é ilimitado e infinito a nível de desenvolvimento. Então, não existe um limite para o aprendizado, para o desenvolvimento. Então, e aí a gente lembra bem da questão do próprio mindset aí do líder. Se a gente já entendeu que o fixo é aquele líder ou aquele profissional que é muito enraizado, que ele acha que toda mudança é muito difícil, né? E que ele encontra sempre obstáculos e muitos desafios inalcançáveis para melhorar, para se desenvolver, o de crescimento já é o oposto. Ele acredita que o desenvolvimento e o aprendizado é ilimitado. E aí vem a questão do posicionamento do líder, né? Então, quando a gente vê um líder que ele tem um ego muito grande, que tem uma grande superioridade,
né, em relação à sua equipe, em relação ao contexto que ele atua, que ele não acredita na equipe, que ele acha que todo o resultado vem do esforço dele, vem do conhecimento dele, ou seja, o ego dele acaba sendo maior do que a necessidade que se tem de desenvolver um bem-estar dentro da organização. E aí vem o mindset de um líder que tem um mindset de crescimento. Ele acredita no aprendizado, ele acredita que o aprendizado sempre pode ser evolutivo, que o desenvolvimento sempre pode ser ampliado, e aí ele enche a empresa de possibilidades. Eu achei essa expressão, encher a empresa de possibilidades, algo muito enraizado para o posicionamento do RH. Então, a gente encher a empresa de possibilidades, né? A gente vai falar mais sobre isso. Então, o mindset tem muito a ver, como a gente acabou de ver, com o nosso modelo mental. E essa questão do estudo desse modelo mental, dessa compreensão desse modelo mental, vem de uma exigência de se pensar diferente. Nós do RH precisamos compreender que pensar diferente, agir diferente, principalmente no atual contexto em que vivemos, onde as incertezas são grandes companheiras da nossa tomada de decisão, a gente precisa compreender que essa exigência de pensar diferente, como diz a retórica, de pensar fora da caixa, ela tem muito a ver com essa transformação digital que a gente tem visto acontecer no cenário, né, organizacional. Então, essa transformação, claro que ela não vem agora da pandemia, nem vem desse ano. Ela vem acontecendo toda uma revolução, né? A revolução aí 4.0, que é essa revolução que já está acontecendo a nível de essa era digital que está chegando, essa exigência e esse apelo para que possamos transformar as organizações, e isso agora é cada vez mais urgente, né? Eu acho que a pandemia, ela abreviou aí esse tempo de aprendizado, de maturação, se devemos ou não devemos, e apenas agora sabemos que é uma exigência. E aí essa transformação digital, ela tem muito a ver com esse olhar para a tecnologia de uma forma positiva, como um parceiro, a transformação digital como sendo um parceiro de transformação, um parceiro onde a gente vai poder sim entender que a transformação digital ela bate muito e ela contribui muito com a experiência do cliente. Quando eu falo bate, o que é que eu estou querendo dizer? Que se a gente não transforma a experiência do cliente com os insumos, com os benefícios, com o valor agregado da transformação digital, hoje o cliente, a gente está cada vez mais querendo experiências rápidas, né? Hoje se questiona muito a questão de megas estruturas, né, principalmente comerciais, porque o comércio, o e-commerce, ele está tomando conta, né, de toda a experiência do cliente quando a gente fala aí de compras, de varejo, de shoppings, né? Então, tudo isso, no futuro próximo, ele está sendo repensado. E hoje, ele está sendo repensado a nível dessa transformação digital. E aí, a gente trazendo um pouco para a questão do RH, eu preciso compreender, enquanto profissional de RH, qual a experiência do cliente da minha empresa a nível digital. O quão essa transformação digital está impactando o meu cliente. E aí eu preciso conhecer desse segmento, desse negócio, desses impactos. O que é que a empresa tem feito, né, para estar atualizada e alinhada com essas exigências do segmento do negócio da empresa que você atua? Porque com certeza você vai ser expert em trazer essa transformação digital para a experiência do colaborador. Porque nós sabemos que quando a gente facilita
e entende dessa experiência do colaborador como sendo algo que tem que ser o mais acolhedor, o mais eficaz, que traga para o colaborador todas as informações que ele precisa nessa experiência, todos os insumos e a estrutura que ele precisa para que ele tenha a melhor experiência, porque com certeza ele vai impactar positivamente na experiência do nosso cliente, que consequentemente será impactado com o resultado da empresa como um todo, né? Então, a gente precisa entender que essa transformação digital, ela impacta na experiência do cliente, ela impacta na experiência do colaborador, ela impacta na otimização dos processos, né? O quão a gente pode impactar nessa experiência do colaborador, otimizando os nossos processos de RH, de atração, de retenção, né, de onboard, né, o quão isso tem evoluído de uma forma assustadora, né? Hoje existem verdadeiras tecnologias voltadas para a questão da gente captar o melhor talento possível para aquela função, para aquele perfil que a gente está, na realidade, selecionando. A gente tem hoje milhares de opções. Então, é preciso que a gente entenda como a gente pode otimizar melhor, como a gente pode entender do nosso processo e fazer com que esse processo seja transformado a nível digital, porque isso vai trazer maior agilidade, isso vai trazer até um grau de relação melhor com o nosso colaborador, com o nosso cliente. Então, dar agilidade a esses processos, remodelar esses processos para que eles sejam mais ágeis, mais competitivos, é um papel do RH fazer isso, né? A gente sabe que muitas vezes existe aí uma limitação orçamentária que ela precisa ser, na realidade, vencida. A gente precisa compreender qual o impacto hoje de um processo que não está sofrendo uma transformação digital a nível de custos. Com certeza, ele vai ter um impacto, primeiro, de estar totalmente desconectado com a realidade de mercado, e ele vai, com certeza, onerar muito mais, porque vai inviabilizar essa empresa no mercado. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? E também na digitalização de produtos. Muitos produtos hoje, eles recebem o impacto da digitalização como uma forma de transformação mesmo do produto. Né? A gente vê empresas que até então só vendiam de uma forma estática, né? E hoje tem uma forma mais dinâmica dessa venda, através do e-commerce, através de aplicativos, através de entregas muito mais ágeis, através de um pós-venda, né? De uma experiência que o cliente tenha muito mais acolhedora, muito mais respeitosa, né? Essa semana eu vi um podcast muito interessante que as pessoas estavam comentando, até da CBN, sobre a questão do impacto, né, positivo que a gente tem das tecnologias, fala-se tanto em tecnologias ágeis, né, em formas ágeis de se relacionar com o mercado, com o colaborador, e que muitas vezes a gente não entende que o respeito, o acolhimento é uma tecnologia ágil, né? Porque ela vai trazer, sim, uma melhor proposta de relação e de experiência, né? E aí, assim, a gente sabe que uma das transformações digitais, né, que o RH tem passado e que tem impactado muito positivamente esse olhar de uma experiência de análise de dados, né? O RH ele precisa ter essa visão. A gente sabe que hoje muitos profissionais de RH já têm esse conhecimento de quão a questão do People Analytics, né, da utilização de dados, do algoritmos inteligentes para tomar decisão é fundamental, né? E isso precisa ser cada vez mais, eu diria assim, ter uma apropriação ainda maior do RH na visão, ampliar ainda mais essa visão e levar
né, esse conhecimento e ter essa argumentação necessária a nível de informações. Porque quando a gente tem os dados bem alinhados, quando a gente utiliza esses dados, a gente dá para os líderes e para a empresa uma oportunidade de tomar decisões muito mais assertivas. E aí eu trouxe aí esse filme, né, que é baseado numa história real, muito interessante aí com Brad Pitt, que é O Homem que Mudou o Jogo, né? Eu assisti esse filme e fiquei encantada. Primeiro com a obstinação dele de realmente levar um novo olhar a uma composição de um time, que é uma coisa tão básica para alguns, mas ao mesmo tão distante do quão a tecnologia poderia impactar positivamente, poderia contribuir, né, com o resultado desse time, né? Mas ele foi incansável. E eu acho que é muito interessante, né? Acredito que o RH, um profissional de RH que assiste esse filme, tem uma lição muito forte que é da persistência, que é o saber fazer e o ter o conhecimento necessário, a confiança necessária para fazer, para argumentar e poder trazer a questão da tecnologia para dentro dos seus processos, né? Porque a gente sabe que é uma área que está aí. Inclusive, o RH é uma área que contribui tanto com essa questão da transformação digital, que é aliada da TI para fazer essa transformação acontecer, né? Então, nós precisamos ter essa visão de que nós somos aliados da TI para proporcionar a transformação necessária. E aí é como o RH e as lideranças podem, na realidade, atuar junto, né, de forma estratégica. Aí eu estou trazendo um novo olhar para essa transformação digital no engajamento do time. Muitas vezes o líder acha que engajar o time é só ter uma conversa, né? Dar um feedback é uma ferramenta de engajamento, mas por si só não vai garantir, né, que ele tenha uma gestão sobre esse engajamento. Então, o RH precisa entender de dados, o RH precisa entender de números, o RH precisa trazer ferramentas para dentro da empresa, para dentro do RH, para dentro das lideranças, para que eles possam tomar decisões muito mais assertivas. Então, os líderes, eles entendem de números, eles têm um distanciamento, muitas vezes, dos processos de RH por não compreender, né, o que nós compreendemos, né, dos benefícios que o RH pode impactar na gestão de pessoas dele. Mas, se a gente souber trazer essa informação através da análise de dados, com certeza a gente vai conseguir impactar muito mais positivamente esse líder. E aí eu trago aqui essa imagem, que é uma imagem de uma transformação digital, é um modelo, um exemplo. A gente está falando aqui de engajamento, a gente está falando aqui de atração, como uma transformação, com uma mudança de mindset do RH em relação a essa transformação digital. E aí a gente vê aí uma equipe na área médica, né, utilizando aí toda uma realidade virtual, né, para poder compreender melhor, para poder participar de treinamentos mais efetivos, de capacitações muito mais diretivas e muito mais eficazes. Então, assim, o RH hoje tem um mundo de opções, tem um leque, tem uma biblioteca aí de opções que ele pode trazer e impactar positivamente. E aí a gente diz, como aliado dessa transformação, o RH vendo nessa transformação como um grande aliado que transforma e desenvolve pessoas, porque esse é o nosso papel, impulsionar transformações positivas dentro das empresas, dentro, né, os RHs precisam se apropriar dessa capacidade de transformação. E aí eu tenho esse exemplo que eu acho fantástico, né? Inclusive a gente pegou aí num dos eventos, num dos seminários que nós participamos de RH e que traduz muito bem o impacto de desenvolvimento, de ampliação do mindset que o RH é responsável em proporcionar para as pessoas, para as lideranças.
Olha bem, gente, que interessante. Aqui vocês estão vendo pessoas indo colher acerolas com um balde na cabeça. Então, um modelo, né, que a gente sabe que até hoje existe em algumas lavouras, em algumas indústrias agrícolas, em alguns sítios, né, que fazem parte aí de um processo agrícola de empresas. E olha que interessante, isso é um modelo que mecânico, operacional, né, que gera um desgaste, um sofrimento, né, para o colaborador. Aí você vê que já houve aí uma evolução, já houve aí um trabalho sendo feito de questionar por que colhemos acerolas com balde na cabeça, por que que tem que ser assim, por que que não pode ser diferente, e aí já criou-se aí uma ferramenta para facilitar o trabalho durante a colheita, em vez de colocar na cabeça, houve aí todo, né, uma estratégia e um estudo para proporcionar mais facilidade nessa colheita. Ok, quando a gente tem profissionais que muitas vezes estão enraigados, estão presos a um modelo operacional, a um modelo de execução, a gente precisa, enquanto RH, trazer uma ampliação, uma provocação, através de perguntas, através de painéis, de rodas de conversa, de por que o trabalho tem que ser assim. A gente não pode ficar na melodia e naquela prática que sempre foi assim, né? E aí, assim, você imagina que com a participação, o quão as pessoas contribuíram para a evolução desse trabalho. E isso é um trabalho colaborativo e participativo. Agora, vocês imaginam o quão foi necessário uma atuação do RH para que eles pudessem, na realidade, evoluir, sair de um modelo totalmente operacional e sofredor para um modelo, né, de desenvolvimento humano, monitorando agora satélites para que as máquinas façam essa colheita. Essa aqui, gente, é a mesma pessoa, tá? Essa pessoa aqui, ela é uma dessas que está nessa foto aqui e que está aqui participando desse projeto. Olha a evolução desse profissional. Esse é o grande papel do RH, é proporcionar às pessoas ampliar essa visão da operação para algo maior, para algo mais humano, para algo que contemple a criatividade, a inovação, porque o ser humano nasceu para isso, para inovar, para criar, para pensar em outras possibilidades. Mas o modelo que nós temos dentro das organizações é um modelo mecanicista, que não contempla nenhuma abertura e possibilidade de termos criatividade e provocar as pessoas para isso. Então, é preciso que a gente compreenda que esse é um verdadeiro papel do RH, né? Poder proporcionar às pessoas da empresa uma ampliação da sua visão e da sua atuação. Mas, para isso, uma estratégia de posicionamento do RH é ouvir as pessoas, buscar escutar as áreas, buscar escutar as necessidades, com a visão que já se tem do negócio e do segmento e da mudança que há de vir, né, com todas esse contexto, com todo esse cenário de incertezas. Então, é ouvir e responder. Não adianta só a gente sair nas áreas ouvindo os líderes e não responder, e não trazer projetos, né? E não, na realidade, envolver as lideranças para buscar, para criar projetos que tenham a ver com o desenvolvimento daquela área. E aí a gente fala que esse posicionamento de um RH estratégico dentro do segmento da atração, como a gente pode alinhar esse perfil com as estratégias de crescimento da empresa. O RH precisa ampliar. A gente viu aí o quão é necessária a nossa atuação
dentro da questão da liderança, do olhar da liderança e das pessoas para a evolução do seu trabalho. E aí a gente precisa ter, no momento da atração, também esse olhar sobre o perfil do processo seletivo, como é que nós estamos trazendo candidatos, o perfil dos nossos candidatos e o talento que a gente precisa para desenvolver projetos. É tão interessante em relação a esse tópico, eu trouxe esse tópico porque eu li e lembrei bem de um caso de uma organização que se contempla, e a gente deve, enquanto RH, estimular muito um processo seletivo interno, né? Ou seja, prestigiar a prata da casa. A gente precisa ter essa prática porque é uma forma de as pessoas entenderem que existe sim uma possibilidade de crescimento interno. Mas muitas vezes a empresa está crescendo, principalmente a nível estratégico de tecnologia, que se a gente, enquanto RH, não tiver um olhar e não orientar o líder sobre as possibilidades externas para poder, às vezes é uma função que dentro da organização não tem ninguém que tenha essa expertise. Então, o RH tem que ter essa coragem e essa orientação junto ao líder para fazer acontecer. Então, é muito importante que a gente possa, sim, contribuir com essa dimensão, né, de atração, porque a atração dentro do subsistema de RH é quem possibilita, gente, e oportuniza a empresa de ser competitiva. Tá? Então, errados os princípios, dificultosos os fins. Se a gente começa, já contrata um candidato que não está alinhado com as estratégias de crescimento da empresa, a gente está fadado a ter sérias dificuldades. E está colocando o líder em sérias dificuldades. Então, a nossa responsabilidade nesse momento é muito grande. Qual a questão aí do pilar do desenvolvimento? Compreender as demandas de desenvolvimento interno. É aquela escuta. Eu estar próximo, eu compreender dentro do meu posicionamento qual é a necessidade de desenvolvimento dessa empresa diante do cenário atual. E incentivar a flexibilidade aí no pilar da valorização, incentivar a flexibilidade, o aprendizado contínuo, as novas habilidades. Eu estou trazendo esse olhar, né? Porque a gente sabe que dentro de cada pilar desse tem uma série de ferramentas, uma série de processos, uma série de procedimentos que eles estão enraigados e já fazem parte, porque eu estou aqui falando para profissionais de RH e líderes, né? Todos nós conhecemos. Mas eu estou trazendo esse olhar de ampliação do mindset. Como eu vou ampliar esse pilar do desenvolvimento? Dentro de tudo lá que eu já tenho, de avaliação de desempenho, de feedback, de PDI, né, de todos os processos, do desenvolvimento de liderança, é o poder compreender as demandas. Porque, gente, a gente não pode desassociar. Porque às vezes a gente está tão mergulhado de fazer uma avaliação de desempenho tão viciada, não, mas todo ano é a mesma e eu preciso ter um fluxo comparativo. Não, eu preciso avaliar as pessoas nesse olhar de compreender a dinâmica do desenvolvimento interno. O que é que hoje a minha organização está precisando? O que é que hoje os líderes estão precisando para a gente poder chegar onde a gente quer chegar? Então, tenha um olhar disruptivo, tenha um olhar novo sobre esses pilares, né? Tenha um olhar novo sobre a necessidade do negócio. Incentive dentro da valorização, que é onde está lá a questão da pesquisa de clima, a gestão do engajamento, né? Os benefícios. Tenha esse olhar de flexibilidade e de aprender coisas novas sempre, para que a gente possa impactar positivamente e desenvolver aí novas habilidades. Então, quais são as dicas que a gente traz aqui? Eu vou trazer poucas, né? Porque aqui menos é mais. Conquistar a confiança é um valioso posicionamento e uma valiosa postura do RH frente às lideranças, frente à organização como um todo, tá? Então, é conquistar a liderança necessária através de uma atuação propositiva de projetos e processos que venham agregar valor ao negócio. Então, se vai agregar valor ao negócio, eu preciso conhecer desse negócio. A gente falou isso na última aula.
a importância do conhecimento do negócio. O RH precisa estudar sobre esse negócio, precisa entender desse negócio, né, para poder contribuir e impactar nessa cultura organizacional. Então, cultura organizacional, o que você tem feito para contribuir com o fortalecimento da cultura da sua empresa? Será que você acha que isso só faz parte? Mas a empresa que eu participo, Ana Cláudia, ela não tem a missão e os valores traçados, ela não tem isso claro. Tem lá um documento que foi feito há muitos anos, mas já está até amarelado, ninguém nem fala. Ou tem, está nas paredes, ou está só no site. É papel do RH puxar para si. A gente precisa ter ações pontuais e fortes de impacto nessa cultura organizacional, contribuir nessa construção de uma cultura forte, trazer insights, trazer ideias de fortalecimento. Gente, é tão simples, não precisa de investimentos, grandes investimentos. Eu preciso sim puxar isso para o RH, estudar sobre isso, entender sobre isso, solicitar uma mentoria só em cultura organizacional, só em alinhamento do fit cultural dos funcionários, porque na hora que eu vou atrair, na hora que eu vou selecionar, que eu vou recrutar, eu vou lá e já sei qual é o candidato que tem fit cultural, que tem um comportamento alinhado com essa necessidade da empresa. Isso tudo hoje é orgânico, gente. Isso tudo hoje é sistêmico, ele precisa estar conectado. Então, puxar para si é algo muito estratégico de uma atuação e de um posicionamento do RH. Não pense que isso pertence só ao dono da empresa. É preciso que você tenha estratégias de estímulo a que o dono da empresa possa compreender a importância da construção de uma cultura forte. Isso hoje é fundamental para o posicionamento competitivo de qualquer empresa, em qualquer segmento e em qualquer porte. E aí, eu trago aqui essa questão dos desafios do RH, nessa ampliação do mindset, nessa construção, né, diária, né, da cultura, né, o que a gente pode fazer para ampliar cada vez mais essa atuação. E aí eu vou começar nos desafios do RH nesse novo contexto, iniciando pela questão do básico. A gente precisa resolver primeiro o básico, né? Aquilo que muitas vezes o RH ainda está na operação. Muitas vezes o RH ainda está lá no formulário, às vezes, né, na planilhazinha, na mão, ou então no Excel, que ele tem que olhar e planejar tudo no Excel para compactar depois várias planilhas, ou então ele está nos formulários. Então, toda essa operação, ela precisa ser resolvida para que a gente possa se deter e mergulhar naquilo que é essencial. Por que a gente precisa resolver esse básico? A gente precisa compreender e estruturar o básico de uma área de RH. Os subsistemas do RH precisam estar muito claros dentro da organização. Isso é o básico, né? E é por quê? Porque a gente tem que compreender que o mundo é VUCA, né? E o que é esse mundo VUCA? É esse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E essa incerteza, gente, ela tá muito forte. Porque aqui estão os nomes em inglês, né? Por isso que é VUCA. Então, assim, a gente precisa compreender que a nossa atuação nesse mundo, ela é diferente. E agora eu digo que é um mundo ainda mais VUCA, né, diante do atual contexto que a gente está vivendo de incertezas. Então, compreender ter o nosso básico é fundamental. Então, o RH que ainda não tem o seu básico, com todos os pilares, né, de atração, de seleção, de desenvolvimento, né, de valorização, ter todas as políticas ali estruturadas e os processos, ele precisa correr para estruturar isso, né? E aí, compreender esse mundo é compreender as necessidades das áreas, é ir ao encontro de cada área. O RH tem que ser essa área né, que tem essa multirrelação.
não pode ter uma relação mais próxima com X, com Y, com Z, né? Que tem que ser uma área acolhedora. E aí vem também a expansão do nosso mindset, o desenvolvimento do nosso mindset. Você conhece o seu mindset? Você compreende? Você tem autoconsciência e autoconhecimento das suas limitações? Porque a gente só consegue contribuir e atuar de uma forma ampla, né, nessa construção de um RH estratégico quando a gente se conhece, quando a gente se lidera, quando a gente tem o conhecimento, porque nós somos profissionais de RH, somos humanas, somos falíveis, temos deficiências, e isso é humano, gente. A gente não conhece de tudo. A vulnerabilidade hoje, ela passa a ser até uma qualidade, a gente expor as nossas dificuldades para as pessoas certas, é claro. Né? Porque nós não sabemos de tudo. Nós estamos na fase, principalmente agora, cada vez mais, de muito aprendizado. E a gente não pode dizer que sabe, nem pode dizer que tem todas as certezas, mas com certeza, quando a gente para um pouco e analisa, cria aí esse autoconhecimento de conhecer os nossos pontos fortes, conhecer os nossos pontos a melhorar, isso é fundamental para a gente não misturar os nossos conteúdos com dos colaboradores, com dos líderes. A gente dá para cada um que é de cada um. E aí a gente fica mais imparcial, mais serena para tomar a decisão certa. Então, ampliar esse mindset é fundamental. E para que tudo isso aconteça, a gente precisa aprender a desaprender. Porque quem acha que sabe tudo nesse contexto, gente, realmente está precisando de socorro, está precisando de ajuda, né? Porque ninguém sabe. Quem diz que sabe está errado. Essa semana, eu assistindo uma aula online, eu vi de um grande CEO que montou uma empresa que hoje tem 5.000 funcionários. E ele dizendo assim, o quanto perguntavam para ele, né, foram entrevistar, porque ele conseguiu agora na pandemia realmente crescer muito. E aí perguntaram para ele se ele sabia, se ele tinha planejado. Planejado, não. Eu não planejei nada, porque o mundo está vivendo uma total incerteza. A gente não sabe dos rumos e dos caminhos. Mas, assim, eu tinha uma equipe muito alinhada, muito atuante, eu tinha uma equipe muito comprometida com a empresa, que conhecia e conhece muito bem os rumos, conhece muito bem aonde a gente quer chegar, conhece muito bem o nosso produto, mas que a gente teve que fazer uma reprogramação de voo, né? Então, é como ele diz, a gente teve que jogar colete de salva-vida para muitos líderes, né? Então, assim, esse é o papel do RH agora, né? É esse papel de cuidar do humano, né? Então, assim, ser humano para cuidar do humano. Então, a tecnologia, ela vem para cuidar de muitas coisas, para resolver o nosso básico, né? Para poder a gente aprender novas coisas, para gerar tempo necessário para que a gente possa fazer o que é essencial. Eu não poderia deixar de frisar isso, de que a tecnologia traz tempo, porque aquilo que a gente faz em 2 dias, a tecnologia faz em 1 hora. E esse tempo que sobra é para a gente cuidar do humano. É para a gente poder não ter a chance de dizer eu não proporcionei esse desenvolvimento porque eu não tive tempo. E aí, assim, o cuidar do humano, ele exige esse olhar nosso, né? Então, é interessante que esse cenário, né, de automação, as funções mais relevantes vão ser as funções que vão cuidar do humano. É interessante que esse material não é novo, né? Se a gente parar para analisar. É algo que a gente sabe que já vinha sendo uma exigência da 4ª Revolução Industrial. Mas agora, mais do que nunca, a pandemia vai nos exigir esse olhar do cuidado humano. E aí tem uma pesquisa interessante que revela que 91% das pessoas que foram pesquisadas sobre
Qual é o espaço que elas mais se desenvolvem? Elas falaram que é no trabalho. O principal espaço de desenvolvimento delas, 91%, gente. Ou seja, o trabalho ainda é um grande espaço de desenvolvimento das pessoas. E a gente precisa ampliar essa visão das pessoas, que elas também podem se desenvolver de muitas outras estratégias que tem. Hoje em dia, gente, nunca tivemos tantas ferramentas à nossa disposição. É YouTube, é podcasts, é aulas online, é cursos remotos, é tantas possibilidades que a gente tem, né? É roda de conversa online, tem tantos mecanismos de crescimento, tantas possibilidades que a gente precisa ampliar essa visão e mudar esse mindset, né? E aí a gente diz que as empresas terão cada vez mais a empatia exponencial, que é essa capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro, essa capacidade que eu tenho de enxergar o mundo com o olhar do outro, não com o meu olhar. Né? É tentar sentir a dor do outro, não a dor que eu sentiria. Então, o processo de empatia, ele vai ser cada vez mais exigido no nosso atual contexto. E nós sabemos que existem líderes, né? Nós acompanhamos diversos RHs, diversas empresas, diversos segmentos, né? Diversos líderes que cada vez mais apelam, né? E cada vez mais apelam para desenvolver essa capacidade empática e que eles não têm. E nós do RH podemos ter esse olhar, sim. Então, o nosso papel com essa aliança aí com a transformação digital é, na realidade, retreinar e requalificar as pessoas para um trabalho criativo e relacional. As pessoas, elas desaprenderam a criar. Elas desaprenderam a se relacionar. Elas não sabem. Muitas vezes a gente sabe se relacionar com uma máquina, mas não sabe se relacionar com o ser humano, né? Que é algo natural, nós nascemos para isso. Então a gente precisa sim resgatar esse lado humano nosso, né, no RH como um fator estratégico de atuação e que é algo que nos faz bem como seres humanos, pois nós não somos máquinas, né? Nós somos seres humanos que precisamos desse olhar, que precisamos desse cuidado, que precisamos dessa empatia e que precisamos desenvolver pessoas e precisamos dar às pessoas esse espaço que elas têm para elas criarem, para elas errarem, para elas inovarem. Porque a gente não cria nada novo se a gente não tiver um espaço para errar. Se o RH não proporcionar, não ampliar essa visão do líder, se for aquele líder que se errar, ele expõe todo mundo, a área dele nunca vai ter boas ideias criativas e inovadoras. Então, é um desafio do RH ver mecanismos, ferramentas, estratégias para ampliar essa visão. E aí a gente diz que o RH é um parceiro como parceiro de negócio, ele precisa, sim, nessa requalificação, fazer essa interface com as áreas, porque o RH tem esse papel, né, de parceiro de negócio, de business partner. Então, ele precisa, como postura dele, fazer interface com as áreas. Não pode ter animosidades, não pode ter, né, de repente, conflitos, né? Conflitos de interesse. A gente precisa alinhar, precisa ouvir, né? Precisa compreender como o outro enxerga aquele projeto. A gente sabe, né? A gente vê dentro no nosso convívio com os RHs e na nossa atuação dentro das empresas como assessoras de RH, a gente vê todo dia, quando a gente leva alguns projetos, muitos diretores, muitos líderes têm uma reação, tem uma postura, né, de não acolhimento, de não querer, de não aceitar, de dizer que é mais uma ideia, que a gente está com muito trabalho, que não dá. Isso é algo que a gente tem que saber, que a gente vai ter esse tipo de acolhimento, mas a gente precisa ir evoluindo e se posicionando
como uma área e um profissional que tem uma imagem confiante e que agrega valor ao negócio. A gente não pode admitir não ter esse posicionamento junto às áreas. Então, a gente precisa fazer essas interfaces, conhecer as dores dessas áreas, contribuir com a solução dos problemas dessas áreas, né? Construindo soluções junto com as áreas. Eu garanto que nessa visão e nesse posicionamento, toda vida que tiver uma reunião, e tiver um problema, o RH vai estar sendo solicitado. E você precisa gostar de ser solicitado, porque às vezes o RH tem uma postura também muito reativa, né? Não gosta de participar, mas eles estão me chamando para resolver problema. Que bom! Dentro de uma organização, o profissional de valor é aquele que resolve problemas. Nós estamos dentro das empresas para resolver problemas. Então, se você está sendo chamada sempre que tem um problema, é porque você é uma pessoa que passa confiança, você é uma pessoa que dá boas soluções, você é uma pessoa criativa, competente, né? E aí a gente, para isso, precisa ter um bom relacionamento com as áreas, tem que gerar essa confiança, tem que ter uma imagem positiva. Eu não posso ter uma imagem de um RH distante, eu não posso ter uma imagem de um RH de dentro de sala, eu não posso ter uma imagem de um RH burocrático. Eu tenho que ter uma imagem aberta, de bom relacionamento. E tenho que ter tempo para atender os clientes. E para ter tempo, eu tenho que ter uma aliada chamada tecnologia. Eu tenho que ter uma aliada chamada possibilidades, ferramentas que vão me trazer essa condição de ter esse tempo e de gerar esse relacionamento, né? Então, é uma postura de uma área de que gera mudanças, que está comprometida com o negócio, com os resultados, que está conectada com o mercado. Mas a minha empresa não tem problema que a sua empresa no momento não tem orçamento, que a sua empresa no momento não está com essa condição, mas vai em busca de conhecer e de ampliar a sua visão. Porque no dia que ela tiver, você está preparada para a oportunidade. Então, busque, sempre que possível, traga para o dono da empresa, para os líderes, para os gestores, ideias e soluções, que o mercado está cada vez mais inovador e criativo nessas demandas de solução, né? Ser experiente, né? Se você não é experiente, você pode buscar ter mais agilidade e chegar mais longe nessa experiência através de uma mentoria, através de uma assessoria, né? Profissional e ético, ser inovador. Então, traga novas ideias. Não tenha medo de testar novas ideias. Nem que você teste numa área pequena para ver como foi com o líder. Traga ideias para o líder. Vamos testar, vamos ver se deu certo, vamos ver se vai dar certo. Então, a gente não pode ter medo, né, de fazer experimentações de novos projetos e de nova visão. E aqui eu vou encerrando e deixando aqui essa mensagem para vocês, né? De o quão é importante o olhar ampliado e positivo sobre a nossa real contribuição, que é impulsionar o desenvolvimento humano nas empresas. Não pense que você não é capaz, não pense que você não está preparado. Quantas coisas, gente, vou até compartilhar com vocês. Às vezes chega um projeto, né, para mim, que eu digo assim, gente, mas eu não tenho tanta vivência nisso, porque a gente está sempre se cobrando, né? A gente está sempre achando que a gente não está preparado. E sabe o que é que prepara a gente? É a vivência. Porque quando a gente tem responsabilidade, eu posso não estar preparado, mas eu vou lá, eu vou estudar, eu vou ver a melhor opção, eu vou ligar para alguém que é expert nisso, eu vou pedir uma supervisão de alguém, uma mentoria de alguém, mas eu vou lá para fazer acontecer. Não seja um profissional de uma imagem, de uma postura reativa. Vá lá e faça acontecer. Então, tenha esse olhar de desenvolvimento consigo, de possibilidades consigo, de o quão você pode contribuir com a empresa e ser uma das áreas mais importantes dentro da organização. Contem conosco.
Eu desejo muito sucesso e espero que as nossas aulas tenham contribuído estejam contribuindo com o desenvolvimento de cada um de vocês. Sucesso e muito obrigada!